Romanos 8, verso 24 ao 28, diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vá comigo no verso 22, e eu quero que você guarde apenas esses versos. Eu acabei pulando aqui um. Eu quero que você guarde esses 3 versos e acompanhe comigo. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Verso 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, verso 22, repita comigo, sabemos. Verso 26, repita comigo, não sabemos. Verso 28, diga, sabemos. Diga mais uma vez comigo, sabemos? Não sabemos. Sabemos. A última vez, sabemos. Não sabemos. Sabemos. O problema não é numa ponta, o problema não é em outra, o problema é no meio. É no meio que nós não sabemos. E é exatamente isso que eu quero que você guarde, sobre vivendo com a incerteza, lidando com a incerteza. A incerteza não está no início, nem no fim. O capítulo 8 é um capítulo poderoso. Paulo começa falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele termina dizendo que não há nada que nos separa do amor de Deus. Não há vida, não há morte, não há demônios, não há anjos, mas é no meio que ele diz sobre as incertezas da vida. Eu quero que você guarde isso. Não é o meu objetivo fazer uma exegese de cada versículo, mas é o meu objetivo te fazer compreender a posição que cada um está. Ele começa declarando, sabemos. Ele termina declarando, sabemos. Mas é no meio que ele diz, não sabemos. Nós estamos no meio do ano. Então essa não é uma palavra para quem sabe de tudo, mas é uma palavra para alguém que de fato sabe que a única coisa que você sabe é que você não sabe. Você está no meio. Você até sabe da promessa, você até tem fé de que a promessa vai se cumprir, mas não é interessante que no meio a gente consegue duvidar de tudo aquilo que a gente ouviu no início do que Deus faria no fim? É sempre no meio. O problema está no meio. Diga para alguém que está do seu lado, incerteza. Esse é o sentimento que eu quero hoje falar com você. Então, não é talvez para todos, mas é para alguém aqui que tem vivido com a incerteza. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é eterna e ela dura para sempre e ela traz efeito em todo momento. Senhor, fala ao coração de alguém de uma forma tão poderosa que toda a incerteza vai embora, que todo medo vai embora, que seja aquela palavra que venha limpar a nossa alma, arrancar o peso, a dor, que venha, Senhor,
trabalhar no mais profundo do nosso coração, as coisas que nós deixamos as pessoas saberem e as coisas que os outros não sabem, que o Senhor possa resolver cada uma delas, que o Senhor possa arrancar alguém desse meio de incerteza. Em nome de Jesus é o que eu te peço, usa-me e fale com os teus filhos poderosamente. E se você pede por isso também, diga amém. Tome o seu assento. Eu não sei quem aqui se lembra da época em que não havia GPS, e eu particularmente, férias a gente viajava muito de carro, muito, às vezes viagens de 3, 4 dias, e a gente usava mapa, e mapa era coisa complicada, porque mapa trazia um medo, um estresse desgraçado. Você tinha que ficar acompanhando as linhas para ter certeza que não errou. E como eu me lembro de uma viagem que minha mãe errou uma linha e a gente deu uma volta, quase 800 quilômetros para voltar, porque era muito confuso, as linhas se misturavam. Então a gente fazia a viagem de carro, primeiro pelo prazer de ir ao longo do caminho conversando, parando para tirar foto, parando para conhecer vários lugares. Porque se a gente tivesse a opção de ir mais rápido, e é claro, íamos também pelo preço, que era sempre mais em conta, ainda passagens não eram tão acessíveis como são hoje, mas se a gente tivesse a opção de ir sempre de avião, a gente iria, porque por mais que você olhasse muito bem o mapa, você ficava a viagem inteira com aquele sentimento de incerteza, de medo, de que vai que eu não vi e misturei a linha errada e peguei a saída errada e estou indo para o lugar errado. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, eram viagens gostosas, alegres, mas eram estressantes. A gente chegava no local estressado, cansado, porque o tempo todo a gente ficava verificando, será que estamos certos? Será que estamos certos? Hoje, o GPS facilita demais. É difícil você ver o GPS errando. Só que mesmo assim, quando você vai para um lugar pela primeira vez, quando você está indo para um lugar que você nunca foi antes, ainda que você saiba, o GPS não vai errar o caminho, você vai preocupado, você vai ansioso, estressado, e você chega lá cansado, porque você está indo para um lugar pela primeira vez e você tem que lidar com a incerteza. Preste muito atenção no que eu estou lhe falando. A incerteza é um sentimento que normalmente vem quando algo acontece pela primeira vez. Quando você é mãe pela primeira vez, quando você é pai pela primeira vez, quando você é pela primeira vez um patrão, quando você finalmente abriu o seu negócio, quando você está no primeiro casamento, quando você passa pela rodovia pela primeira vez, você fica com medo, ansioso, porque você não sabe o que te espera. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe que contas podem vir. Você não sabe como que você vai pagar os 13º. Você não sabe como você vai fazer o registro. Você não sabe se você vai conseguir criar direito à sua criança. E a gente vai vivendo na vida incerteza após incerteza, porque todos nós, não todos os anos, mas de tempos em tempos, entramos numa rodovia nova, entramos num caminho novo, algo que a gente nunca passou, algo que a gente nunca viveu. Quando a gente conhece o caminho, a gente vai para lá conversando, rindo, até no telefone, batendo papo, porque a gente sabe, eu vou passar por aquela rua, eu vou passar por ali. Então, como a gente já conhece, está acostumado com aquilo, o estresse, ele não vem. Agora, quando você está indo para um lugar pela primeira vez, por mais que o GPS esteja certo, você fica, de certa forma, ansioso e você se cansa. Pode ver que quando você vai para um lugar que você nunca foi, você se cansa mais do que indo para um lugar que você já conhece. Porque você não sabe se você vai ter que passar em alguma rua perigosa, se você vai passar por algum bairro perigoso.
Então, essa palavra é exatamente para quem compreende que é no meio onde existe a incerteza. Que por mais que você queira viver uma nova fase na tua vida, um novo tempo traz tudo novo, inclusive novos desafios. E porque traz novos desafios, você vai ter que passar por incertezas, medos, que se você não souber lidar com eles, você vai atrair um estresse, um cansaço, uma dor insuportável e desnecessária. Incertezas virão, dias de incerteza virão, dias onde você não vai saber o que fazer virão. Agora, você não precisa passar por isso a ponto de morrer, perder a paz, perder a cabeça, porque se você souber lidar com a incerteza, com o meio, tudo fica mais leve. O que é o meio para alguém aqui hoje? Para alguém aqui o meio é o que eu falei, você é pai ou mãe pela primeira vez. Se fosse a segunda, você já sabia o que fazer, o que não fazer. Aliás, qualquer pai e mãe aqui, que é filho, que tem o segundo filho, 5 anos depois que teve o primeiro, sabe disso. É mais fácil do que da primeira vez, porque você já sabe primeiro o que é preocupante, o que não é preocupante. Quando era o primeiro, qualquer coisinha você levava para o médico, levava para o hospital. No segundo você já sabe, não, isso aqui é tranquilo. Para outros aqui, o meio, a rodovia que você está passando é porque você nunca lidou com pessoas como você está lidando agora. Você nunca lidou com tantas pessoas difíceis e chatas, complicadas como você está lidando agora. É uma rodovia nova, é incerteza, você não sabe se você vai conseguir trabalhar do lado dessa pessoa, porque é complicado trabalhar do lado dela. Você só trabalhou até hoje do lado de pessoas boas e fáceis de lidar. Para outros aqui, é a compra ou o pagamento, o compromisso que você tem com algo, com um valor alto, que você nunca teve antes. Você nunca teve que pagar algo tão caro como tem que pagar todo mês. E porque você nunca teve que lidar com algo tão diferente, você não sabe o que pode acontecer daqui para frente. Se esse tipo de compromisso pode prejudicar você e as pessoas à sua volta. Você não sabe se vai ser possível você negociar os juros. Eu estou te dando aqui exemplos até você se encaixar e falar, é para mim essa palavra. Eu estou passando numa rodovia que eu nunca passei. E se eu não tomar cuidado, eu vou me estressar e eu vou passar mal. Porque no meio a incerteza vem, mas Deus, Ele sempre faz a maior obra no meio. Diga para alguém que está do seu lado, só se essa palavra é para você, diga para essa pessoa, é no meio que a coisa complica, irmão. Agora diga para outra palavra, mas é no meio que Deus aparece. Diga aí para outra pessoa, é no meio. Se você é uma pessoa de bom senso, deixa eu fazer só uma pausa aqui e fazer você pensar nisso. Se você é uma pessoa de bom senso, quando você está no meio, enfrentando algo novo pela primeira vez, você vai pedir conselho, porque você não quer perder tempo. Então você vai ligar para tua mãe, para saber o que fazer com teu filho. Você vai ligar para alguém que já teve um filho, vai perguntar como é que você faz com ele nessa idade. Se você tem bom senso, você vai ligar para tua mãe, que já casou você, tua irmã, teus irmãos, e você vai pedir conselho para ela, porque você não sabe o que fazer com o teu filho adolescente. Ela já passou nessa rodovia antes, então ela sabe o que fazer. O problema é o seguinte, que nem todo mundo tem esse bom senso. Nem todo mundo tem a humildade de perguntar, o que eu faço nessa estrada? Nessa longa estrada da vida, o que eu faço? O que eu faço? O que eu não preciso fazer, que é apenas uma fase? Quem é pai e mãe aqui e já casou um filho, sabe, tem coisa que é uma fase, vai passar. Tem outras que, se você não vigiar, é uma fase que pode ficar. Então, é difícil porque você só vai saber o que se preocupar, o que não se preocupar, depois que você já atravessou toda a rodovia, sim ou não? Irmão, você pode ensinar sobre filho o quanto você quiser, a base da Bíblia. A Bíblia te traz autoridade para ensinar como criar um filho, mas você sabe ensinar bem mesmo quando você já casou um e ele já teve neto, já te deu um neto. Por uma simples razão, até ele casar
até ele trazer outra pessoa para a família e te dar um neto, há tanta coisa ainda para acontecer, que você vai aprender como lidar com ele, até onde aconselhar, até onde não entrar, até onde esperar ser alcançada, até onde não ser uma intrometida. Ou eu estou mentindo? Então, muda muito entre você ter um filho e passar ele pela infância, pela adolescência, casar. O que eu quero que você pense é o seguinte: quando você tem bom senso, você sabe, eu preciso ir em alguém que já passou por aqui, porque vai saber me explicar muito mais fácil. Eu não quero perder tempo. Eu não quero correr o risco de ficar aqui dando volta, porque eu não pedi um conselho. O problema é o seguinte: essa geração de hoje, porque enriquece rápido, a internet permite um enriquecimento rápido, é uma geração que não pede conselho. Por quê? Porque eles olham para o desafio e eles olham para o quanto eles ganharam de dinheiro rápido, eles olham para os seus troféus e eles pensam: se eu ganhei mais dinheiro do que ele, do que ela, e eu ainda nem cheguei aos 30, para que eu vou perguntar o que fazer, se ele, na idade que está, não chegou na metade do que eu já tenho? Então é complicado, porque a incerteza é um sentimento que todos vão viver, muitos irão sucumbir a ele por conta do orgulho, não quer assumir e falar igual o Paulo fala: eu não sei. Paulo começa falando eu sei, ele termina falando eu sei, mas no meio ele fala eu não sei. Eu não sei, e eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei. O orgulhoso, ele é complicado, porque ele, além de não pedir conselho, ele critica a decisão que outros tomaram, porque ele fala: como é que você fez isso? Você não viu que dava para você fazer aquilo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você: é difícil, quando você está na arena, no combate, você lutar para sobreviver e enxergar ao mesmo tempo tudo que está acontecendo à sua volta. Às vezes, você tem que compreender que tem críticas que vêm em relação a você, porque quem está falando isso é um orgulhoso. É igual jogo de futebol. Todo mundo xinga de burro o jogador. Por que não cruzou a bola? Ô bonitão, vai lá e joga, para você ver se você conseguiria ver do outro lado a possibilidade de ter cruzado a bola. É fácil você criticar o jogador que não cruzou a bola, porque você tem uma televisão e vê todos os ângulos. Difícil é você estar no lugar dele e falar: irmão, difícil você estar lutando para manter a posse da bola, lutando para sobreviver e ainda enxergar tudo que está do outro lado. Estou te dizendo isso aqui por quê? Porque na incerteza, você não consegue enxergar todas as possibilidades. Na incerteza, no medo, não sei o que fazer, você não consegue ver todas as opções. E às vezes a opção está na tua frente, mas você não consegue ver. E aí sempre vem um idiota enviado pelo diabo para falar para você: mas se você tivesse feito aquilo, como que você não fez aquilo? Irmão, vem estar no meu lugar para ver se você conseguiria enxergar aquela possibilidade. Então eu estou tentando acalmar o teu coração em relação a alguém, meu irmão, que vira e volta quer parecer melhor do que você quando fala com você sobre o teu problema. Todo mundo fala que teria feito melhor. Quero ver ter feito melhor. Como é que você não viu isso? Estava na tua frente. Meu irmão, é uma luta, irmão. Você está todo dia ali lutando e vê todas as possibilidades. Não é verdade que não é verdade que eu estou te falando que tem resposta, solução que está na tua frente, mas você não consegue ver, porque você está tão dominado pela incerteza, pelo medo, você não sabe o que vai acontecer. Você está tão ansioso que a ansiedade cegou os seus olhos. Aí tem que vir alguém, tem que vir talvez o pastor ou qualquer outra pessoa e abrir os seus olhos para você enxergar que estava na tua frente a possibilidade de cruzar a bola, de não perder o controle sobre as coisas. A incerteza, ela tira a sua possibilidade de enxergar corretamente. Então, o primeiro conselho que eu te daria é: na incerteza, busque conselho em quem já venceu essa rodovia, porque ele consegue enxergar possibilidades que você não enxerga. Ele consegue enxergar meios, jeitos que você não enxerga, porque você está no meio dela. Você está tão preocupado que você não percebeu que tinha um retorno do seu lado, que tinha uma saída. O apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa.
capítulo 8 de Romanos é um capítulo que fala sobre a certeza. Ele começa dizendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele termina dizendo que não há nada, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem a doença, nada que nos separe do amor de Deus. Então é um capítulo que ele só fala de certezas. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Um dia tudo isso aqui vai mudar. A criação ela geme, ela sofre dores de parto, esperando por esse dia. A criação espera pelo dia em que ela será restaurada. Mas é no meio do capítulo onde ele faz essa declaração: não sabemos. Não sabemos o quê? Pedir como convém. Não sabemos orar corretamente. Às vezes estamos orando por uma pedra, quando na verdade aquilo ali é pão. Pedimos para Deus manter alguém do nosso lado, sendo que aquela pessoa que está indo embora é um livramento. Às vezes você pede para Deus resolver o problema na vida de alguém que você ama, e o problema não é aquela pessoa, o problema é você, porque aquela pessoa está reagindo à sua atitude. Às vezes você está igual aos discípulos, orando, desesperado, preocupado com a onda que entra no barco, mas o problema não é a onda, o problema é o vento. Perdi você em algum lugar, mas tudo bem, vou te encontrar. O problema é o vento. Então, é isso que ele está dizendo, nós não sabemos orar pela coisa certa. Oramos pela consequência, quando na verdade tem uma raiz o problema. A gente ora: Senhor, eu não tenho dinheiro. Não, não é que você não tem dinheiro, é que você não tem paciência. Porque todo mundo que eu enviei na tua vida para te dar dinheiro era perturbado, complicado, você não sabia lidar com pessoa difícil. Aí perdeu o dinheiro. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós não sabemos orar como precisamos, mas o Espírito não é que ele ora por nós, leia direito. Ele nos ajuda e aí sim intercede. Por quê? Porque se o Espírito orar por nós, quer dizer então que a gente não tem que orar, e não é bem assim. O Espírito Santo vem para te ajudar na incerteza, ou seja, ele vem para te dizer: você está orando por isso, ok? Passe a orar por isso, porque talvez o que você está orando não é a causa do problema. Você está orando: Senhor, faz isso, e Deus está falando, mas quem diz que o problema é isso? O problema é outro. Mas eu sei que você não sabe disso, por quê? Porque quando você está no meio do ataque, no campo de futebol, é difícil você ver a possibilidade do outro lado. É difícil você enxergar as coisas do jeito que elas têm que ser enxergadas. Se você está entendendo o que Deus está dizendo, diz um amém só para mim ver aí, amém? Tem coisas, irmão, deixa eu lhe dar um conselho aqui rapidinho. Diz aí para alguém que está do outro lado: tem coisas que acontecem uma vez só. Irmão, tem coisa na tua vida que vai acontecer uma vez só. Alguns de vocês nunca vão ser pai e mãe do segundo filho, só do primeiro. Você só vai ter um. Aí sabe qual que é a tristeza nossa? Quando a gente aprende a criar um filho, não tem mais um filho para criar. Quando a gente aprende o que fazer e o que não fazer, ele já saiu de casa. E aí a gente fica triste porque a gente fala: eu queria ter tempo para voltar e recomeçar de novo, porque hoje eu tenho sabedoria. Algumas pessoas nunca vão ter uma oportunidade de casar de novo. Outras pessoas nunca vão ter oportunidade de começar num novo emprego. O que eu quero que você entenda é isso aqui: quando a vida te coloca numa rodovia que você não vai passar de novo, porque a incerteza, ela vem quando você passa por algo pela primeira vez. Na segunda vez você já está acostumado, você fala: não, isso aqui eu já aprendi lá atrás, amém? Tem estrada que você só vai passar uma vez só. Deixa eu dar um conselho para você aqui: não fique matando você mesmo, dizendo que você perdeu tempo, que você foi tolo. Sabe, você só foi tolo se não buscou conselho. Mas se você buscou conselho, mesmo assim você iria errar em algum momento, porque há uma diferença entre receber o conselho e saber aplicar ele. Há uma diferença entre você saber ouvir e saber aplicar o que ouviu. Há uma diferença entre você ver trocar fralda de bebê e saber trocar fralda de bebê, irmão. Há uma diferença entre você ver dando banho no bebê e saber dar banho no bebê. Há uma diferença entre você ver criando filho e você criar o teu filho. Quando você já passa por isso e agora sabe como fazer, você gostaria de voltar e falar: agora eu quero recomeçar porque eu não quero errar de novo. Mas tem rodovia que você só vai passar uma vez na vida. O que vai aliviar você da dor, desse câncer que vai te corroer por dentro, é você pegar toda a sabedoria que você ganhou e passar para frente, para ver alguém construindo sólido, mais rápido do que você,
graças ao que você teve para ensinar. Porque não há prazer melhor do que você ver o seguinte: eu já não tenho mais tempo de recomeçar, eu não tenho mais como fazer de novo, mas eu vou usar tudo o que eu aprendi nesse tempo para economizar o tempo de alguém, porque quando eu vejo que eu não consigo ser bênção para mim, mas eu consigo ser bênção para alguém, isso já é o suficiente. Você entende isso aqui? Diga amém. Ah, irmão, eu estou indo muito profundo hoje. Aguenta aí, meu irmão. Se você não aguentar o profundo, vem a semana que vem, que é mais leve. Diz aí para alguém que está do teu lado: a incerteza está no meio, irmão. Irmão, a incerteza não está quando Deus te faz a promessa, a incerteza não está quando Deus cumpre a promessa, a incerteza está no meio, no deserto. E o problema é que às vezes você sabe o que Deus falou, você até vê a chance de chegar lá, mas como é que você pode ver a chance de chegar, ver a possibilidade, saber no seu espírito que Deus fez uma promessa e ainda assim ir dormir todo dia pensando: mas será que eu vou chegar mesmo? Numa ponta eu tenho a certeza, em outra ponta eu vejo a possibilidade, mas no meio, por exemplo, não é interessante que no início do ano você, não, esse ano é o meu ano. Quando está chegando perto do fim do ano, você ainda acredita: não, Deus vai fazer algo nesse ano. Mas quando a gente está no meio, a gente fala: é bom. É a incerteza. A incerteza está no meio. E se você não sair desse meio, você vai morrer nele. Você vai virar um zumbi, um Walking Dead. Você vai morrer, vai perder o sonho, vai perder a vontade de melhorar, vai perder a vontade de trabalhar, vai perder a vontade de sonhar, porque você não entendeu que a incerteza está no meio e você tem que saber lidar com ela. Incerteza é uma moeda que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom da incerteza é o seguinte: a incerteza te torna precavido. Você evita tomar atitudes doidas porque você não quer errar. Mas a incerteza tem um lado ruim, ela te paralisa. E por que eu estou pregando isso aqui? Porque alguns de vocês aqui estão numa fase onde você está paralisado e você deveria estar se movendo. Alguns aqui estão numa fase de incerteza, de tanta dúvida sobre o futuro, de tanta incerteza sobre o amanhã, que você deveria estar andando sobre as águas, mas você ainda não saiu do barco. Você tem o medo de correr um risco, e esse risco, se você correr ele, vai mudar a sua vida inteira. Mas você tem medo de correr esse risco porque você não sabe o que pode vir depois. E se o pior acontecer? E se o que eu penso que vai acontecer, vai acontecer? O que eu quero é te fazer entender que você não vai se livrar da incerteza, mas você não tem que sofrer o tanto que sofre se você souber lidar com ela. Porque existe algo que você faz no meio da incerteza que te faz viver uma vida de equilíbrio. Incerteza é como remédio. Na medida certa é bom, na medida errada é veneno. Vou repetir: incerteza é como remédio. Na medida certa é bom, na medida errada é veneno. Se você ficar preocupado demais, você não atravessa a rua. Mas se você não ficar preocupado, você vai atravessando na hora errada e um carro vai te pegar. Então, como é que a gente mantém esse equilíbrio entre estou certo de que Deus é comigo e eu vou começar, ainda que eu não saiba de onde virá a recompensa, a provisão, e manter o equilíbrio entre será que Deus vai trazer algo ou não? Porque se Ele for trazer, eu prefiro que Ele me diga o que vai ser e por onde será. Você nunca vai viver nada extraordinário, nunca vai construir nada grande enquanto você quiser que Deus te diga de onde e quando virá. Deus vai te dizer: vou mandar. Ele não vai dizer quando nem de onde. E se você quiser saber de onde e quando vai vir o dinheiro, a ajuda, você vai morrer no meio. Porque a incerteza te paralisou. Eu preguei melhor que você deu glória, irmão. Diz aí para alguém que está do teu lado: aprenda a lidar com a incerteza. Diga para outra pessoa: Deus vai dizer, mas não vai dar o detalhe. Mas se Ele disse, não fique preocupado com o detalhe. Eu no seu lugar tinha levantado a mão aí, dado glória mais alto. Deus está te dizendo: eu vou te dizer o que vou fazer, mas não vou te dar o detalhe de como eu vou fazer, de quando eu vou fazer. Então não deixa a incerteza te prender nesse barco. Saia e ande sobre as águas, porque eu já criei caminho no meio desse mar. Diz para alguém que está do teu lado: anda, irmão, anda.
Deixa eu explicar para você, para a gente terminar aqui. Paulo diz no verso 22, põe aí para mim, deixa eu te explicar esses versos, só para você entender. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo está falando, porque sabemos. O que Paulo está dizendo? Lembra que quando Adão caiu, todo mundo caiu. A terra passou a gerar espinhos, a mulher passou a ter dores de parto, o homem que era imortal se tornou mortal. Então todos nós, as plantas, toda a natureza está cativa da maldição de Gênesis 2. Estamos presos nela, vamos morrer, vamos sentir dores, mas todos nós sentimos uma dor, e ele não fala que é qualquer dor, ele fala, a dor que toda a criação sente é uma dor de parto. O que é uma dor de parto? É um sofrimento com esperança. É um sofrimento que vai trazer alegria. Porque a gente sabe, as coisas estão complicadas agora, mas um dia eu o verei face a face. Mas um dia tudo isso vai ser transformado. Um dia nós não vamos mais ter que suar, não vamos mais ter que trabalhar. Um dia nós não vamos mais ter dores de corpo. Um dia nós não vamos ter mais que precisar de medicação. Um dia não vai haver mais necessidade de trabalhar para poder sobreviver. Um dia tudo vai voltar a ser perfeito. Então nós, Paulo está dizendo, nós sabemos, temos certeza que um dia um novo tempo vai nascer. Diga para alguém que está do teu lado, eu sei que um dia novo vai nascer. Aí no verso 28, eu li o 22, vou pular, vou para o 28. No 28 ele faz a sua declaração mais famosa, e sabemos, eu tenho certeza, eu a garanto, e pode anotar, que tudo que a gente está passando e tudo que a gente passou vai cooperar para o nosso bem. Mas irmão, entre o verso 22 e o verso 28 tem o 24. No meio Paulo fala, não sabemos. Em suma, ele está dizendo o seguinte, versos 22 e 28, sabemos, temos certeza, 24, não sabemos. Ele está dizendo, eu sei que vai ter um futuro melhor amanhã, eu sei que haverá esperança, eu sei que tudo vai ser restaurado, verso 22. Aí no verso 28 ele fala, e eu sei que esse dia vai chegar, onde tudo que a gente passou vai levar a gente para o melhor. Mas no 24 ele deixa a gente na dúvida, ele fala, só que mesmo que eu saiba do presente, do futuro, lá atrás, mesmo que lá atrás, quando eu comecei eu soubesse do futuro, e mesmo que lá no futuro eu chegue e fale, tá vendo, eu sabia que a gente ia chegar aqui, tem um problema, no meio eu tenho dúvidas, então eu não sei lidar com o meio. Eu não vim pregar, irmão, para quem está no verso 22 e sabe de tudo. Eu não vim pregar para quem está no 28 e sabe de tudo. Eu vim pregar para quem é humilde, está no 24 e fala, pastor, eu não sei. Eu sei, mas também não sei. Eu sei que, vamos lá, nós somos o quê? Espírito, temos uma alma, moramos num corpo. Sim ou não? Mas nós somos espírito, somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é espírito. O que está no meio entre o espírito e o corpo? A alma, a mente, pensamentos. É ou não é assim a vida? No teu espírito você tem certeza que vai chegar lá, porque Deus te fez uma promessa. Você sabe do que a Bíblia diz. Você sabe do que aquele profeta disse. No físico, na outra ponta, você até enxerga a possibilidade. Você fala, não, dá para chegar lá. Se isso acontecer, se aquilo acontecer, dá para chegar lá. Mas não é interessante que é no meio, na mente, onde a gente é atribulado e a gente vai dormir pensando, mas será? E se? Irmão, ser crente é um pouco complicado até se entender que às vezes é uma vida meio bipolar. Você começa o dia cheio de fé, termina o dia cheio de fé, mas no meio dele você está, mas será? Eu aprendi na Bíblia que é no meio que o pior vem. A tempestade vem não no início, não no fim, mas no meio do mar. O profeta, ele clama a Deus por um avivamento no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque é no meio do ano que a gente está cansado, sem saber se vai continuar ou não. Diz para alguém que está ao teu lado, o problema é no meio, irmão.
Irmão, o problema é que quando você está no meio, a distância que você está para poder chegar é a mesma que você chegou até aqui, e você não sabe se você vai ter força para chegar ainda, se você vai conseguir vencer mais 1 ano, mais 6 meses, mas eu vou começar já a liberar tudo que Deus me deu para te dizer. Me ajuda a profetizar sobre a vida de alguém, profetiza para alguém que está do teu lado, mas Deus faz a melhor obra no meio. Diga aí para outra pessoa, se você quiser ver o melhor de Deus é no meio. Oh, meu Deus da glória, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, se você está no meio e não sabe o que vai acontecer, não sabe como as coisas vão andar para frente, deixa eu te lembrar que o seu Deus é um Deus que faz a melhor obra no meio. Eu vou te falar algumas coisas, mas eu não vou te falar antes de você dizer, pelo menos para 4 pessoas que estão do teu lado, Deus está no meio, Deus está no meio. Diga aí, Deus está no meio, Deus está no meio, Deus está no meio, Deus está no meio da tua incerteza, Deus está no meio da tua dor. Deus, ele não vai deixar você morrer no meio. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus fez as maiores obras no meio. Irmão, você está preparado para o que eu vou te dar? Diga amém. Se você não estiver preparado para o que eu vou te dar, eu vou te dar mais pelo menos 1 minuto para se preparar. Acha 3 pessoas, nem que você tenha que andar, e diga para essas 3 pessoas, Deus vai te visitar nesse meio. Eu quero te aquecer até eu te dar o que eu tenho para te dar. Acha 3 pessoas e diga, você não vai morrer no meio dessa incerteza, Deus vai te visitar no meio dessa incerteza. Você não vai terminar no meio desse ano, você vai vencer esse meio e vai chegar ainda em agosto do outro lado cantando o hino da vitória. Levanta a mão e adora só quem sabe, antes de eu ter falado, mas só quem sabe que Deus aparece no meio. Deus aparece no meio. Se você lembrar, Daniel vai falar de 3 jovens, que normalmente a gente chama ele de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Os 3 se mantiveram íntegros, fiéis à palavra de Deus. E eles disseram, o Deus a quem servimos vai nos livrar da fornalha. Ele não vai nos deixar entrar na fornalha. Lê o que eles falaram. Mas o que aconteceu é o seguinte, que eles estavam certos, Deus iria livrá-los, só estavam errados em relação ao tempo, porque Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha, porque nem sempre Deus vai te livrar do meio, muitas vezes Deus vai te livrar no meio. Tem hora que Deus vai te deixar entrar na tempestade, deixar você entrar no vale, mas Ele quer que você saiba, não é porque eu deixei você entrar nisso que eu não sei como te tirar disso e fazer você sobreviver no meio disso. Eu vou te livrar no meio. Diz aí para alguém que está do teu lado, Ele vai te livrar no meio. Para de reclamar, ai Senhor, o Senhor vai me deixar morrer desse jeito. Para de ouvir o diabo dizendo que se Deus tivesse algo para fazer na tua vida, eu não teria deixado você entrar nessa. Eu estou dizendo, se Deus deixou você entrar nessa, é porque Ele vai te livrar no meio disso. Deus vai te livrar no meio disso. Para de dar ouvido para o diabo, Deus ainda vai fazer algo no meio dessa situação. Deus poderia ter te liberto e te livrado do problema, mas se Ele deixou o problema vir, diga aí para alguém, é porque Ele sabe como te resolver, Ele sabe como consertar no meio do problema. Aí você lembra, a Bíblia diz, lançaram os 3 lá. Quando lançaram, quem estava do lado de fora falou, pera aí, não eram 3 que a gente lançou? Eram. Então quem que é aquele 4º homem que está solto e está andando, não é na ponta, mas andando no meio deles? Ei, achai. Olha para alguém e diga aí, Deus vai se mover no meio, irmão. Um dia um criminoso estava morrendo, ele foi sentenciado à morte. Aí aquele criminoso começou a se arrepender da vida que ele viveu. Aquele criminoso começou a se arrepender. Ele começou a se arrepender, ele estava na estrada para o inferno. E ele olhou para baixo e não tinha solução para ele. Ninguém podia tirar ele da estrada para o inferno. Ele olhou para a outra ponta e ele falou, não tem ninguém na outra ponta que pode me tirar da estrada para o inferno. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para o meio, ele viu o 4º homem da fornalha. E ele falou, mestre, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E aí quem estava no meio falou para ele, então fica em paz, porque eu estou nesse meio para te dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha para alguém e diga para essa pessoa, Deus tem salvação nesse meio, irmão. Você vai lembrar que Jesus entrou no tanque de Betesda. O tanque de Betesda, a Bíblia diz que haviam 5 portas, 5 alpendres, 5 portas, cada porta ficava um tipo de doente. Numa porta ficava cegos, em outra porta os leprosos, em outra porta os coxos.
Cada tipo de enfermidade ficava numa porta. A Bíblia diz que Jesus entrou lá. Ele entrou lá. Agora, ele não foi, leia o texto direito, ele não foi curar um homem que estava na ponta, na porta. Ele não foi curar um homem que estava na borda da piscina. Ele não curou um homem que estava no início da esperança. Ele não foi curar um homem que estava perto de viver o milagre. Ele entrou lá para um homem que estava no meio. Um homem que há 38 anos estava tentando chegar lá, mas nunca saiu do meio. E ele falava, eu estou aqui no meio, toda vez que eu tento ir para lá, ninguém me ajuda. E ele foi para lá exatamente porque alguém estava no meio. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando Deus me deu essa palavra, Ele disse, você vai pregar para alguém que não está no início da promessa, ele não está nem no fim, ele está no meio, ele está tentando há tanto tempo alcançar a promessa, que ele está cansado, mas é exatamente porque ele está no meio, que eu vou levar ele para ouvir essa palavra. Teve gente que abriu mão e parou lá atrás, teve gente que desistiu lá atrás, mas se você é alguém que está no meio, está tentando, está difícil, mas está tentando, está complicado, mas está tentando, está cansado, mas está tentando, está sem força, está se arrastando, mas está tentando, irmão, se você está cansado, mas reunindo força para tentar dia após dia, eu vou lhe falar uma coisa aqui, eu quero ver se você vai dar glória a Deus. Ele mandou dizer, diga para eles que eu estou entrando onde eles estão, e eu estou indo até o meio, e eu vou tirar eles desse meio, eu vou levar eles para a festa. Ah, você não entendeu? Eu vou tirar eles do meio e vou levar eles para a festa. Leia o texto, ele olhou e falou, homem, levanta, toma tua cama e anda. E ele saiu e entrou na festa, e ele encontrou Jesus na festa. Estou dizendo para alguém que está no meio desse ano, no meio de uma crise, no meio de uma dor, no meio da incerteza, Deus está te dizendo, eu vou te arrancar desse meio, e eu vou te levar direto para a festa. Eu vou te levar direto para a festa. Levanta a mão, quem está entendendo isso, me dá mais som, me dá mais retorno. Levanta a mão quem acredita nisso, porque Deus está te dizendo, pode se alegrar agora. Você vai sair daqui andando em direção à festa. Você vai dar o culto de ação de graças em poucos dias. Você vai celebrar em poucas semanas. Falta muito pouco para me tirar você desse meio, mas eu quero que você tenha certeza que eu vou aparecer no meio. Me dá mais, sumiu meu som. Eu tenho que ficar com o cabelo arrepiado, irmão. Eu sou pentecostal, eu gosto de barulho. Eu gosto de barulho. Eu preciso terminar, mas antes de eu terminar, diga aí pelo menos para mais alguém, até essa pessoa ficar com raiva, que está falando o tempo todo com ela. Diga aí bem alto, Deus vai aparecer no meio, irmão, no meio. Você vai lembrar que, você vai lembrar que Deus mandou Moisés construir todos os itens do tabernáculo. Você vai lembrar que no tabernáculo havia a Arca da Aliança. Quem lembra da Arca da Aliança aí? Diga amém. Lembra que a Arca da Aliança tinha uma tampa. A gente chama a tampa de propiciatório. O que é o propiciatório? Era onde o sumo sacerdote jogava, aspergia o sangue derramado, o sangue do animal inocente. O sangue do animal inocente, para que os nossos pecados fossem apaziguados e nós não morrêssemos. Não poderia perdoar porque não havia um animal perfeito, não havia alguém semelhante a nós que foi tentado em tudo e não pecou. Mas ele ia lá uma vez por ano e ele jogava, mas Deus deu detalhes. Deus falou, Moisés, quando você fizer, coloque 2 querubins na tampa da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representa Cristo, ela representa Jesus. Nela está a vara de Arão que floresceu, nela está um maná que desceu do céu, e nela estão as tábuas da lei. Representa Cristo que cumpriu a lei, representa Cristo que é o pão que desceu do céu, e representa Cristo que floresceu, que voltou a viver depois de morto. Então tudo nisso aí que você vai construir representa o que eu vou fazer lá no Novo Testamento. Eu vou trazer alguém que ele é de ouro por fora, ele é Deus, mas ele é feito de madeira por dentro, ele é 100% Deus, 100% homem, e ele vai ter o poder de cumprir a lei, ele vai ter o poder de trazer a vida, e ele vai ter o poder de ressuscitar. Então ele é a Arca da Aliança. Então constrói, mas não constrói de qualquer jeito. Por quê? Porque você tem que construir de uma forma no qual eu vou falar com você e com o povo
através do que você vai fazer. Então, quando construir a tampa, coloque 2 querubins. Você lembra, quando você chegar em casa, pega aquela toarquinha da aliança, se você tem, e dá uma olhadinha que você vai entender o que eu estou falando. E haviam 2 querubins, um de frente para o outro, e os 2 ficavam encurvados, como se estivessem falando um com o outro, falando. E a Bíblia diz: Moisés, eu vou falar com você. Não é no átrio, não é no santo lugar. Eu vou falar com você no santo dos santos, mas não é de qualquer lugar. Eu vou falar com você do meio deles. Êxodo 25, vou falar com você do meio deles, porque eu sou um Deus que fala no meio. Eu falo em qualquer local, eu falo no início da tua vida, eu falo com você no fim da tua vida, eu falo com você no início do ano, eu falo com você no fim do ano, eu falo com você no início da semana, eu falo com você no fim da semana, mas eu sou ainda aquele Deus que na quarta-feira, no meio da semana, falo com você para você não desistir. Eu falo com você para você não parar. E a Bíblia diz que Deus falou do meio. Quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória saiu do meio. Mas tudo isso aqui é uma tipificação, porque você vai lembrar que Deus falou do meio. Diga aí, Deus falou do meio. Mas Deus falou do meio para fazer a gente entender uma coisa, que tem hora que Deus não vai falar com a gente se a gente não estiver reunido, porque Ele falou no meio de 2 querubins, no meio de 2 querubins, porque Ele estava tentando dizer o que Ele iria declarar lá na frente, que onde estiverem pelo menos 2 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu estou com você em qualquer momento, eu estou do teu lado em qualquer momento, mas tem hora que para você me ouvir, você tem que estar frente a frente com alguém, e tem que orar com essa pessoa em meu nome, porque eu garanto uma coisa: quando você tiver com pelo menos uma pessoa reunida orando no meu nome, orando no nome de Jesus, clamando pelo nome de Jesus, orando pelo sangue de Jesus, quando você começar a orar no meu nome do lado de alguém, eu vou fazer com vocês o que Deus fez no Antigo Testamento. Eu vou falar no meio de vocês, eu vou me mover no meio de vocês. Às vezes, irmão, você ainda não entendeu que o que Deus está querendo que você faça para resolver esse teu problema é pegar na mão de alguém que está à tua esquerda ou à tua direita e começar a clamar pelo sangue de Jesus, e começar a orar no nome de Jesus, porque Ele promete uma coisa: onde estiverem pelo menos 2 pessoas orando no meu nome, ali eu estou no meio delas. Pega na mão de alguém, se essa pessoa entendeu o que Deus está falando, e diga: irmão, se a gente orar agora, Deus vai fazer algo no meio da gente. Se a gente começar a clamar agora, Deus vai fazer algo no meio da nossa situação. Se a gente começar a clamar agora, eu sei que você orou quando chegou aqui, sei que você orou em casa, mas se você orasse agora, Deus iria se manifestar no meio. Deus iria trazer o que você precisa para sair desse meio. Deus iria abençoar você no meio desse mar. Eu estou falando até você começar a orar, até você entender o que o Espírito diz à igreja, até você pegar na mão de alguém e entender: eu vim para cá hoje, não foi para ouvir a palavra, eu vim para cá foi para orar, porque Deus disse: a minha casa é casa de oração. Eu vim aqui porque se a gente orar, Deus vai fazer algo no meio dessa nossa crise, Deus vai fazer algo no meio desse problema familiar, Deus vai fazer algo no meio dessa falência. Quem pode, levanta a mão de alguém do teu lado e por 2 minutos ore até que Deus faça algo no meio. Ore até que Deus fale no meio. Ore até que Deus mova, até que Deus abra, até que Deus traga, até que Deus arranque, até que Deus abra, até que Deus te cuida. No meio, no meio, no meio, no meio. Ei, vamos parar de querer vir para ouvir a pregação. Volta a vir aqui para querer orar, irmão. Volte a vir na igreja pensando: eu tenho que ir lá para orar. Algo acontece quando eu oro no meio dos meus irmãos. Deus fala no meio deles. Irmão, você pode orar o quanto quiser sozinho. Tem bênção que Deus só vai liberar se você estiver no meio de 2 ou 3, porque ali Deus está no meio deles. Por isso que você não saiu até hoje dessa prova. Você só quer orar sozinho. Ore com alguém, vá para junto de alguém, entre em concordância e união, porque Deus promete: eu tiro você do meio quando eu vejo você dando lugar para mim no meio. Mas eu tenho que terminar. Tudo isso eu venho te dizer o porquê. Porque se você está no meio de uma série de incertezas, de dúvidas, de medos,
Se você está no meio e não sabe o que fazer para resolver esse teu problema, se você está no meio e não sabe que risco que você deve aceitar ou não, você só está sofrendo isso porque você ainda não entendeu que no meio você tem que adorar. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Deus literalmente mora em meio aos louvores. Isaías viu isso. Isaías 6 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu alto sublime trono, e o seu séquito enchia a casa. E ele disse: os querubins voavam acima do trono. Deus estava no meio da adoração. Esse é o problema. Por que muita gente entra na igreja e sai e não resolve a sua vida? Alguns de vocês vêm e saem, e você só sai aliviado, nunca sai 100% mudado. Sabe por quê? Porque você fez da igreja um lugar tipo cinema. Você vai para ver, não vai para se envolver. Você gosta de ver a gente adorando, mas você mesmo não adora, fica com essa cara emburrada e com essa mão baixa. Por isso que a tua vida está enrolada e está lascada. Porque tem problema que você só vai resolver se você entrar onde Deus entrou, onde Deus está. E a igreja está cheia de gente que não entende que a adoração não é de acordo com a denominação. Adoração não tem nada a ver com ser da assembleia ou da igreja para de ver. Adoração tem a ver com questão de conhecer a Bíblia, dar a Deus a glória que é devida. Deus está no meio da adoração. Quando você começa a adorar, coisas começam a se mover. A Bíblia diz que Isaías viu a adoração, e aí a Bíblia diz, verso 4, Isaías 6, e os umbrais da porta se moveram. Ou seja, o que era para nunca ter se mexido, começou a se mexer. O que era imovível se moveu. Por quê? Porque nada resiste o poder de uma adoração. Quando a gente entra na adoração, irmão, e dá para Deus a glória, e fala eu te amo, e dá para Deus a nossa mão levantada, e para de graça e borra a máquina. Quando a gente dá para Deus o que Ele espera, Deus começa a mover aquilo que o médico disse não vai sair, aquilo que o juiz disse não tem mais como voltar atrás, não tem lei que beneficie você. Às vezes você já deveria estar vivendo a tua vitória, se você tivesse entendido que Deus está esperando você adorar, e dá para Ele nesse meio louvor. Porque quando a gente adora no meio, as coisas que não poderiam se mover se movem. A corrente que te prende quebra, a porta fechada se abre, o ventre fechado se abre, o corpo doente é curado, a resposta travada é solta, tudo aquilo parado começa a andar. Porque Deus é o Deus do meio, Ele habita em meio aos louvores. Ele está te dizendo, você quer sair do meio? Vem onde eu estou, vem para o meio, vem para o meio da adoração. Eu quero ver você cansado, mas dizendo eu te amo. Eu quero ver você cansado, mas dizendo eu te adoro. Eu quero ver você cansado em dia frio, mas vindo na igreja, dizendo eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Às vezes, Deus só espera você dizer para Ele que não importa o que aconteça, você vai o adorar. Às vezes Deus não te tirou dessa prova porque Ele está falando, diz para mim no meio dessa prova, que não importa o que acontecer, por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Levante as mãos e declare. Posso ouvir a tua voz. Nesse meio eu posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova E me leva, rechai, e me leva até o céu. olha para alguém que está do teu lado, pede desculpa, mas você vai pular, você vai adorar, irmão. Não dá para segurar a glória de Deus. Fogo e terremoto. Ai, achai, entra e achou, manda faz. Vento forte, Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos,
Levanta a mão e declara: eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. Declara: não há ferrolhos, nem que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas, de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. se acalma na voz Daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que levante a mão e adore a Deus. não há ferrolho, nem portais E se fechem diante da sua voz. não há doença, Nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Deiachai, Oyamacai, Daya, Uiafai, Edébria, Amante, Oclei, Afance, Diquiminância, Edeia, Faia. Deus está te dizendo: começa a me adorar direito. Começa a me adorar direito. Larga a mão dessa graça. Você dava muito mais lugar no mundo do que dá lugar na igreja. Ninguém tem que ficar sabendo. Você não tem que ficar preocupado com o que vão pensar a teu respeito. Você tem que ficar preocupado em receber de Deus a direção logo, em receber de Deus a saída logo. Ainda de pé, olhe para mim, ainda de pé. Sabe por que o teu problema é tão grande? Porque você nunca olha para o teu problema na presença de Deus. Você olha para o teu problema na tua presença. Quando você olha para o seu problema na sua presença, você vê ele grande. Quando você olha para o seu problema na presença de Deus, você vê Deus grande. Não entendeu? Existe algo que acontece depois que você aprende a adorar, que é uma paz que você precisa, que não vai vir pela mensagem. É uma paz que vai vir quando você entregar para Deus o que Ele quer. A adoração, já te falei, não é apenas você cantar, é você dar para Deus o que Ele pede. Para muita gente aqui, adorar não é cantar, porque você canta, meu irmão, até o vizinho ficar incomodado. Para alguns aqui, a adoração é você começar a vir mais na igreja, porque você tem que dar para Deus o compromisso, o direito que Ele tem, o espaço que Ele quer ter na tua vida, o direito. Para alguns aqui é você começar de fato a ofertar, dizimar, dar para Deus o que Deus pede. A adoração nunca se limitou ao louvor, se limita a você dar para Deus o que Deus quer. Ouça isso. Existem respostas que Deus não vai te dar até você adorar. Por quê? Porque o que Deus vai te dizer para fazer é tão absurdo e tão louco, que somente depois de adorar Ele vai poder te dizer. Porque a adoração te faz acreditar muito mais em Deus. Eu vou te provar na Bíblia. 5 exércitos estavam num vale. Acabou a água. Eles tinham que chegar ainda no destino para lutar. Todos iam morrer de sede no meio do vale. Sabe o que é vale? Vale é um buraco. Eles estavam no buraco.
E aí vieram para o profeta e falaram: o que a gente faz para sair desse buraco? Ele falou: me traz um tangedor, me traz um músico. E a Bíblia diz que depois que ele louvou, adorou a Deus, Deus falou para Eliseu e disse: fala para eles fazerem covas, buracos nesse buraco. Deixa eu melhorar para você entender. Eles estão numa situação ruim, manda piorar a situação. Peraí, como que fazer buraco no vale, cova no vale? Como que piorar minha situação resolve? Bom, pergunta para a mulher que só tinha um pouquinho de azeite e de farinha, que o profeta falou: você quer que Deus resolva? Piora a tua situação, dá o que você tem para mim, para Deus, porque quando você entender que primeiro você tem que dar para Deus o melhor, aí Deus começa a cuidar da tua vida, das tuas coisas. Oh, meu Deus. Mas primeiro você tem que adorar. Há uma direção, oh, meu Deus da glória. Você sabe o que você tem que fazer para lidar com a incerteza? Para lidar com a incerteza, você tem que entender: será que eu estou adorando direito? Será que eu estou dando para Deus o que Deus quer de mim? Deus quer o teu estômago, irmão. Deus quer o teu jejum. Deus está querendo o teu compromisso na igreja. Até quando você vai ficar pulando de igreja em igreja, não entendendo que não tem nada de errado com a igreja? O que está de errado é com a tua ideia de igreja. Você quer vir e resolver hoje, mas como é que você pode resolver um câncer sem relacionamento? É um relacionamento profundo. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer algo. Feche os seus olhos. Eu sei que você tem me dado o teu louvor. Você até canta na igreja, mas será que você está me adorando mesmo? Sabe, quando você me adora, eu te encho tanto da minha presença que não sobra espaço para você ficar preocupado. Quando você me adora, eu te encho tanto da minha fé. Eu sou o dono da fé, eu dei para todos a medida da fé. Quando você me adora, eu aumento tanto a tua fé que não sobra espaço para o medo entrar no teu coração. Eu sei que você veio esperando ouvir algo extraordinário, mas Deus mandou te dizer hoje aqui: eu vou te tirar desse meio se você me der o que eu estou pedindo nesse meio. Caixa enfia. Eu vou te tirar dessa crise se você apenas se submeter à minha vontade e você me adorar mais, se comprometer mais comigo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas ouça ela: Deus é maior do que o que você está passando. Deus é maior do que a crise que você está enfrentando. Deus é maior do que esse gigante que está na sua frente. Eu sei que você tem uma promessa de Deus, mas você tem sofrido ataques do coração. Você tem passado mal com as suas emoções. Eu estou falando para alguém aqui que tem passado mal das emoções. Tem dias que você chora copiosamente. Você sofre, teu coração está flor, teu coração está apertado. Deus mandou te dizer: para de ter um ataque do coração e começa a ter um ataque de adoração. Quando Ana teve um ataque de adoração, eu acabei com o ataque do coração dela. Quando ela começou a me adorar de forma tão envolvente, tão abundante, andaiaxaia, nenhuma das palavras que Penina lançou feriu mais ela. É por isso que ainda tem gente que te machuca e você é dodóizinho, porque tu nunca teve um ataque de adoração. No ataque de adoração, irmão, acaba todo ataque de coração. Irmão, se tem gente que ainda machuca o teu coração com o que fala, com o que faz, é porque você ainda não adorou a Deus como precisa. Deus quer que você entenda: você não tem que ter um ataque de ansiedade, você tem que ter um ataque de adoração. Você não tem que ter um ataque do coração, é um ataque de adoração. A tua adoração vai te encher tanto a ponto que você vai se levantar e vai para o meio dos ímpios, vai para o meio daqueles incrédulos, dos seus adversários, e nada do que eles tentarem contra você vai tirar o teu foco, a tua atenção. Você vai chegar lá de cabeça erguida, porque você já se encheu de toda a certeza antes, e agora você está prontinho para sair desse meio. Estenda as suas mãos, onde você estiver. Esse é o último domingo do primeiro semestre, e Deus está te dizendo: eu vim para te tirar desse meio. Nesse último domingo de junho, do mês 6, Deus está te dizendo: eu vou te arrancar desse meio, dessa espera
de muitos anos. Eu vou te arrancar mais rápido do que você pensa. Não fique comparando o tempo que você está preso nisso. Eu vou te arrancar mais rápido do que você imagina. Apenas dá pressão e me adora um pouco mais. Apenas declare com seus lábios que você sabe quem que eu sou. Você sabe que eu sou um Deus grandão, que mora no seu coração, que segura as águas e o mundo na palma das mãos, que tem o seu nome escrito nas mãos, que descortina o céu com as mãos. Eu quero só que você levante a mão e comece a declarar que você sabe que eu sou Deus, que te dei vitória no início do teu casamento, e eu vou te dar vitória agora nesse meio. Eu quero ouvir você declarando que você sabe, o Senhor é o Deus que me deu vitória naquele primeiro trabalho, e eu sei que o Senhor vai me dar vitória nesse trabalho. Eu sei que o Senhor é o Deus que me deu vitória na minha faculdade, o Senhor vai me dar vitória nessa prova. Ai, achaia. Porque se eu ouvir você no meio, me acessando e entrando no meio, se prepare, porque eu vou mover aquilo que não pode ser movido. E eu termino para você dar para Deus 2 minutos de aleluia, de glória, de tu és digno, 2 minutos de tu és maravilhoso, 2 minutos de eu te amo, 2 minutos de eu te adoro. Eu termino te dizendo, se prepara. Essa semana coisas vão começar a se mover em teu favor, porque nada resiste o poder da adoração. E os anjos cantam, santo, diga, a criação, santo, santo, exaltado, diga isso, igreja, santo para sempre, santo para sempre. A tua igreja, o teu povo canta, diga, o teu povo canta, diga santo, santo, sim ao Rei dos Reis, sim ao Rei dos Reis, santo, santo, tu sempre será, tu sempre será, santo para sempre. Pega as suas mãos e diga, santo pra sempre, santo pra sempre. Ele vai a sua vida em cada mão, diga isso. E os anjos cantam, santo, toda a criação. Tu és santo, Deus, santo, exaltado. A igreja e os anjos, toda a criação, santo, exaltado, estenda as suas mãos. Essa é a semana onde Deus libera essa palavra e você tem que vivê-la. Eu vou mover tudo aquilo que não está se movendo na sua vida. Eu vim para falar com quem está no meio hoje. Eu Deus, vim falar com quem está no meio. Eu vim te dizer parabéns porque você não desistiu. Parabéns porque você não parou. Com as suas mãos estendidas, receba de Deus agora a força, receba de Deus agora a alegria, receba de Deus agora a paz, receba de Deus agora a visão, receba de Deus agora a clareza,
Receba de Deus agora a resposta, receba de Deus agora a solução, receba de Deus agora ânimo de vida. O tempo do meio chegou ao fim, é tempo de entrar na festa, é tempo de dizer: todas as coisas já estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, essa é a semana onde você vai colocar as mãos e tudo aquilo que está preso vai começar a andar, vai avançar, projetos vão avançar. Eu não sei para quem é essa palavra, mas semana que vem você vai estar no congresso cantando o hino da vitória, porque Deus te falou nesse último domingo: o tempo do meio acabou na tua vida, em nome de Jesus. E se Deus falou com você, dá um aplauso bem forte para Ele.